Saudamos a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é momento de buscarmos a face do Senhor, irmãos. A palavra do Senhor, ela que se renova a cada momento, a cada dia, a cada noite. E principalmente nesses tempos, como nosso pastor tem falado de maneira tão enfática, tempos difíceis. E ao sair de casa, aliás, ainda estava lá, né, e minha esposa sintonizando lá a rádio, estava o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele com a mensagem idêntica, em termos diferentes, mas falando sobre essa questão que quando nós pensávamos que já estávamos saindo, né, parece que agora é que o furacão, a situação, ela vai se exacerbando. Mas ele falava também no mesmo tom, que não podemos perder a esperança. Isso é muito importante. Então, o pastor já deu as boas-vindas, mas eu quero também vos dar as boas-vindas a todos aqueles que estão nos seus lares e que hão de participar. Sempre falamos aqui, irmãos, né? É importante nesse momento que você participe, que você escute, que você seja um ativo participante da palavra do Senhor. E o tema que eu quero trabalhar com os irmãos, o estudo da palavra, a reflexão, é o poder da solidariedade. Algo que nós muito precisamos e que nesses dias últimos que temos vivido, realmente tem se sobressaído, né, na vida de muitos, graças a Deus. Eu queria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor, peço, em Êxodo capítulo 16, que será o nosso texto, no qual nós vamos trabalhar nesta manhã, a partir do versículo 8 até o 15º. Êxodo capítulo 16, versículos 8 até o 15. O poder da solidariedade. Que você na sua casa, assim como os irmãos que estão aqui, né, todos com reverência, acompanhando a leitura da palavra do Senhor, e vamos abrir o coração para que Deus fale conosco por meio de sua palavra. Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Com isso, Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém, Moisés, Arão e Hur subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e a puseram por baixo dele, para que Moisés se sentasse. Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e o outro do outro. Assim, as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué destruiu os amalequitas a fio de espada. Então o Senhor disse a Moisés: escreva isto para a memória num livro e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. E Moisés edificou um altar e lhe deu o nome de O Senhor é minha bandeira. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos fazer mais uma oração a Deus nesse momento. Santo e eterno Deus, louvamos-te, Senhor, por todos os momentos até agora, Senhor, pelas palavras que já foram ditas, pelas orações, pelo louvor, Senhor, que tudo tem ocorrido, acontecido para a tua honra e para a tua glória. E nós não podemos, Senhor, decair da nossa fé, não podemos declinar, Senhor, muito menos da tua soberania sobre todas as coisas, Senhor. Tu és, Senhor, meu Pai, no céu, na terra, no mais profundo do abismo, ó Deus, em que o homem se encontra, possa estar agora nesse exato momento, meu Pai. Mas Tu és Senhor e Tu és soberano, meu Pai. Não há tempestade que não possa ser acalmada, Senhor. Não há tempestade, Senhor, que não possa cessar diante do nome e do sangue de Cristo Jesus. Sabemos que todo mundo está em polvorosa, Pai. Mas nessa manhã, meu Deus, como foi entoado aquele hino aqui, Senhor,
O mar se revolta, Senhor. Mas as ondas também, Senhor, atendem ao teu mandar, meu Pai. Ficai conosco e que desta lição, Senhor, nós possamos sair daqui, nesta manhã, alimentados com a tua palavra rica, palavra da verdade, meu Pai. É assim que nós te pedimos, Senhor. Assim como tu perdoa os nossos pecados, nos purifica de toda maldade, nos alimente nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém. O poder da solidariedade. Conversando com colegas, e esse tema tem saído muito, tanto nos grupos de pastores, como pessoalmente, quando temos assim algum contato, que até um colega pastor, há alguns dias conversando comigo, de uma outra denominação, disse: Cláudio, essa situação, as pessoas que estão com suas máscaras, né, literalmente, né, eu não estou porque estou aqui falando agora, trazendo a palavra do Senhor, mas os irmãos aqui estão tomando suas precauções. Mas ele disse uma coisa interessante, fazendo uma comparação. Porque muitas vezes quando queremos falar de pessoas, né, que têm duas faces, para fulano é mascarado, né? Ele disse, aí o pastor disse, esse meu amigo, alguns colocaram máscara para se proteger e outros as máscaras realmente que já tinham na sua vida caíram. Ou seja, a maldade, a individualidade, o egoísmo e tantas coisas que nós sabemos que está ali na natureza caída do homem. E o tema que queremos trabalhar, que vamos trabalhar, fala sobre algo que é extremamente essencial. Não é somente uma questão de socialização, mas para a nossa sobrevivência enquanto seres humanos, como humanidade. E aqui esse texto, que foi bem antes do nascimento, da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas ele aborda a mesma solidariedade que Cristo Jesus pregou e ensinou aos seus, para que chegasse até os nossos tempos, até a nossa geração. Vamos primeiro falar aqui, quantos personagens humanos que podemos destacar que a palavra do Senhor nos mostra aqui. Moisés, o grande líder, Josué, que depois veio a ser o seu sucessor, Arão, Ur e, é claro, os amalequitas, os inimigos do povo de Deus. E nós vamos ver, irmãos, nessa sucinta, simples, clara e translúcida lição da palavra do Senhor sobre a questão do poder da solidariedade, que as batalhas são vencidas com união. Eu trarei aqui, mas apenas no final, uma ilustração sobre essa questão da união que deve existir. Vejamos aqui as partes desse texto, irmãos, que estão todas relacionadas entre si. Os amalequitas eram inimigos ferrenhos do povo de Deus. E aqui está claro pela passagem, né? Está evidenciado inequivocamente, está claro. Não tem o que se discutir. Josué foi escolhido para pelejar. Houve uma demanda. Então alguém tem que ir para o campo de batalha, para o fronte de batalha, para a frente de batalha. E esta pessoa foi Josué. Ele foi, segundo as ordens de Moisés, batalhar. Aqui já nos mostra uma coisa, irmãos, que cada pessoa tem seu posicionamento no corpo de Cristo Jesus. Aqui já nos mostra implicitamente, por exemplo, que Josué tinha esse dom, era um guerreiro, ele tinha que estar à frente. Mas vejam como as coisas foram partidas, como as coisas foram realmente separadas. Josué foi à batalha, como Moisés assim o ordenou. Nós vemos isso em 3 partes aqui, no versículos 9, 10 e 13. Já numa segunda situação que nós vamos elencar aqui, o que é que acontece, irmãos? As mãos cansadas de Moisés. Moisés, não sabemos a idade em que ele se encontrava, mas ele era o grande líder do povo de Deus, de Israel, e ele deu a ordem, Josué de pronto foi obediente. Mas aconteceu em determinado momento, meus queridos, uma coisa que pode acontecer comigo, com você, com qualquer um,
as mãos cansadas. Eu até quando tentava a questão do tema, se colocaria a questão das mãos cansadas. Porque foi o que aconteceu com Moisés. Ele, quando estava com as mãos levantadas, um sinal de oração, de obediência, de submissão ao Senhor, Israel prevalecia. É o que consta no texto da palavra do Senhor, em qualquer tradução que você pegar. E que coisa interessante, né? Então, as mãos do grande Moisés, do grande líder, estavam ali. Grande, que eu digo porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. Então, a peleja estava ali, acirrada, mas as mãos levantadas, ou seja, oração, dependência de Deus. Israel prevalecia. Mas, de repente, irmãos, acontece algo e que nós vamos contextualizar, porque é algo tão comum e que pode acontecer a qualquer momento com qualquer um de nós, o mais ungido dos homens, o mais bem preparado dos pastores, de qualquer pessoa, qualquer um de nós pode acontecer. Num dado momento nós vamos estar cansados. Quantas pessoas hoje, me permitam abrir um parênteses e fechá-lo também já, mas contextualizando, quantas pessoas hoje, meus queridos, talvez até você que esteja em casa, está cansado por alguma coisa ou de alguma coisa. Estamos numa semana em que o isolamento vai ser mais fechado ainda. E tem pessoas que estão cansados disso. É aí que a solidariedade vai se fazer presente, nesse exato momento. Eu falei sobre os personagens humanos que se destacam nesse texto, mas eu omiti, irmãos, propositadamente, o grande personagem que está em todas as páginas da Bíblia, Deus. E Deus é soberano. Deus poderia agir de outra forma, porque Deus pode tudo, mas Deus prova os corações, assim como provou a Israel, assim como provou a Moisés, assim como provou e tem provado durante todos os séculos de nossa existência a humanidade. E a igreja está sendo provada hoje. Em solidariedade, em amor. Moisés ficou com as mãos cansadas num determinado momento. Você imagina aí 3, 4 horas. Eu já assisti um filme que era sobre a questão do treinamento militar, muito duro, muito pesado, e soldados ficaram enfileirados e numa posição só, sem poder sequer mexer para a direita nem para a esquerda, e nós sabemos que depois de um certo tempo, numa posição, você começa a ficar fatigado, ficar cansado, né? Alguns ficam até com dormência no corpo. Agora imagine Moisés, com a idade que ele já não era um garoto, e mesmo que fosse um garoto, também o cansaço chegaria. Talvez retardado, por ter mais jovialidade, mais disposição física, mas a questão aqui é mais profunda, irmãos. Era Deus querendo mostrar que nós devemos, e foi o que Paulo elencou lá na frente, a questão da solidariedade. Primeiro, cada um tem seu papel no corpo de Cristo. Josué estava fazendo a sua parte, estava batalhando, estava pelejando, e Moisés orando. Ele disse, olha, eu vou ficar aqui orando ao Senhor, vou ficar aqui intercedendo, e foi o que aconteceu. E também tem uma coisa, irmãos, que eu não poderia deixar de falar aqui. O lugar da criatividade no corpo de Cristo. Criatividade, pastor, com certeza. Não é modismo, não é moda passageira, não. É de se adaptar às circunstâncias e ver o que se pode fazer. O pastor falou há poucos momentos sobre realmente a questão que estava para o link entrar em, como dizem, a plena atividade, mas tem que se usar às vezes, né, das armas que você tem, da sua criatividade e da capacidade que o Senhor concede a cada um. O que eu acho interessante, meus amados irmãos, é que no momento em que as mãos de Moisés começaram a sucumbir, a arriar, como nós falamos aqui, a caírem, a demonstrar fraqueza, duas pessoas solidárias notaram que algo não estava certo, Arão e Hur. E eles notaram, e interessante, é que eu falo da questão da criatividade, e tiveram tanto criatividade, é claro, como a espiritualidade, mas quem foi que colocou isso no coração deles? Deus, irmãos. Não teria tido vitória se isso não tivesse acontecido.
E Deus permitiu que tudo isso acontecesse para o nosso ensinamento hoje da igreja do século 21. Arão e Ur, eu fico imaginando o diálogo entre eles, talvez tenha tido, dizendo, olha, o que é que está acontecendo? Quando Moisés, as mãos abaixam, nós começamos, o nosso povo começa, o nosso exército começa a ser derrotado. E não é isso que acontece, irmãos. Tem um ditado que não é bíblico, mas que é verdadeiro. A união faz a força. E a união e a unidade realmente faz a força, irmãos. E foi o que ocorreu aqui, nesse momento. Moisés não poderia, nem era a função dele, nem tinha sido ordenado pelo Senhor de descer. Mas ele deu ordem para que os guerreiros descessem e batalhassem. Ou seja, a divisão do corpo do Senhor. Cada um no seu lugar. Se diz hoje, cada um no seu quadrado. Não, cada um no seu lugar. Orando. Uns têm um ministério de intercessão. Uns são chamados por Deus para fazerem tantas coisas belas na casa do Senhor. Então, quero lhes dizer também, não se omita de trabalhar para Deus na casa do Senhor. De contribuir com a sua vida, com os dons, com os talentos que Deus lhe concedeu. Cada um aqui fez a sua parte. Josué estava pelejando. Agora imagine o sofrimento de Josué. Uma hora prevalecia, outra hora tinha que retroceder. Mas lá onde estava Moisés, já cansado, Arão e Ur tiveram a criatividade. Poderíamos até chamar de improviso, mas um improviso santificado. Louvado seja o Senhor. Dizer, vamos fazer o seguinte, coloca uma pedra, coloca Moisés e vamos segurar as mãos dele. Louvado seja Deus. Irmãos, em algum momento da minha vida, em algum momento do pastorado, eu, o pastor Leonardo, qualquer pastor, qualquer líder vai precisar, e vamos sempre precisar, de pessoas capacitadas com dons espirituais, desta maneira, que segure as nossas mãos, que estejam prontos. Que grande lição para fazer o trabalho mais humilde, mas para a glória do Senhor. Ninguém aqui roubou a glória de Deus, cada um fez a sua parte. Ninguém ficou pensando, Moisés vai levar a glória. Não, a glória foi para o Senhor. E cada um, no dia de Deus, no dia de Cristo, vai receber o seu galardão, meus amados. Isso é muito importante. Eu leio, releio a cada ano, de mês em mês, essa passagem, eu fico pensando, que demonstração de solidariedade. E como isso se encontra, irmãos, hoje, ajudando, contribuindo, orando, intercedendo. Não é porque estamos agora somente com cultos online que você vai deixar de orar, de contribuir, de estar intercedendo, porque nós precisamos de pessoas que eu vou chamar aqui levantadores, mas não é de peso, levantar as mãos daqueles que estão cansados, daqueles que estão caindo ou caídos, já se entregaram, porque já choraram tanto que não tem mais lágrimas para chorar. Querem chorar, mas não tem mais lágrimas. Os olhos estão ressecados de tanto pranto, mas Deus está com eles. E o Senhor está falando nessa manhã, que assim como Moisés precisou desses homens operosos, homens capacitados, a igreja de Cristo Jesus está sendo provada de uma maneira tremenda, mas é nesse momento que Arão e Ur vão surgir, assim como Josué, que vão estar à frente no campo de batalha, mas precisamos de pessoas também que serão os mantenedores, os sustentadores, que vão estar apoiando, porque é tão fácil ajuntar-se para atrapalhar. A humanidade parece que tem um dom nato para atrapalhar, mas para ajudar, para estar em solidariedade, para dizer, vamos levantar, vamos erguer, vamos... Porque até a disciplina, irmãos, como o pastor dizia, é um ato, não é para derrubar, mas para recuperar aquela pessoa. E nós precisamos. Eu apliquei, é claro, principalmente aos pastores, que nós precisamos de pessoas assim, porque o cansaço bate na minha vida, bate no cansaço, o cansaço no coração, na vida do nosso pastor. Ninguém é infalível.
Ninguém é, como é que se diz, um super-homem, e tem até um livro intitulado Super Crente, né? Ninguém é super crente e nós precisamos. E se eu deixar de orar pelo nosso pastor? E se o nosso pastor deixar de orar? E se você deixar de orar por nós? O que é que vai acontecer? Aí é que está, os amalequitas vão começar a prevalecer. De que forma? Desânimo, tristeza, depressão. E nunca se viu, eu nas pregações que eu tenho escutado, não pregações de pregadores, não palestras de terapeutas, que também é bom de se escutar. Mas eu nunca escutei tanta pregação sobre ansiedade e depressão como agora, porque é o que está ocorrendo. Pessoas que estão sucumbindo, que estão cansadas. Falta de Arão e de Ur para levantar as mãos. Tem igrejas e pastores que estão se entregando. Longe de mim de ser uma palavra de crítica, mas uma palavra de despertamento, irmãos. O que é que está escrito na palavra do Senhor? Ainda que ele me mate, eu nele esperarei. Então nós devemos esperar no Senhor. E vejam, irmãos, quando esses homens, que é o ponto crucial de toda essa passagem, esse ato de humildade, porque solidariedade é um ato de humildade também, e de amor, levantaram as mãos de Moisés. E Moisés também foi humilde para reconhecer que precisava. Aqui não tem um texto, né? Não tem um versículo dizendo que Moisés disse, não, eu sou Moisés, eu não preciso, eu falo com Deus face a face. Não, Moisés foi humilde e reconheceu a necessidade, irmãos, de ajuda. Então, se você precisa de ajuda, reconheça. É o primeiro passo para a vitória. Reconheça que você precisa de ajuda. E veja aqui no versículo 13 o que diz. Arão e Ur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e o outro do outro. Esse é o final do versículo 12. Assim as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. Humanamente falando, irmãos, isso era impossível. E diz o versículo 13, e Josué destruiu os amalequitas a fio de espada. Hein? O versículo 13 de Êxodo capítulo 17. Do 8 até o 15. Então, meus queridos, a vitória foi concedida. E eu peço até desculpas aos irmãos, que eu estou notando aqui uma coisa que o pastor até me chamou a atenção. Capítulo 17, e aqui na minha anotação eu coloquei capítulo 16. Então, perdão, irmãos, erro do pastor, viu? O pastor é humano, então me perdoe e peço a bênção do Senhor sobre nossa vida. Mas eu creio que todos já encontraram. Mas eu vou repetir. Êxodo capítulo 17, versículos 8º até o 15º, sabe? Isso, glória a Deus, eu até agradeço a Deus por isso ter acontecido mais uma prova, né, pastor? Que somos humanos e que isso acontece com qualquer um. Pois bem, meus queridos, a vitória foi dada. Moisés foi humilde. Moisés reconheceu a necessidade de ajuda. Tem pessoas que não são ajudadas, não é porque Deus não quer ajudar, não é porque as pessoas não querem ajudar, mas é porque não abre a boca, ou porque não demonstram. Moisés demonstrou fisicamente. Eu acredito também, pastor, que no seu semblante, meus queridos irmãos, não eram só as mãos que estavam cansadas. Todo o corpo, tem um livro intitulado O Corpo Fala, o corpo realmente fala. Quando eu estou triste, quando eu estou abatido, quando você está triste, quando você está abatido. Nós sabemos que há uma linguagem corporal, que os psicólogos muito bem sabem disso. Até na área criminal também se estuda quando vai se interrogar uma pessoa. Mas o importante aqui, irmãos, de tudo isso, é o tema, o poder da solidariedade. E eu quero destacar aqui 3 coisas mais, não pontuações do estudo. Cada cristão é importante e tem um dom. Agora, resta saber, irmãos, porque você é importante no corpo de Cristo e tem um dom, se você está deixando que Deus opere por meio de você. Estes aqui tinham dons e capacitações e talentos dados pelo Senhor e permitiram, foram usados pelo Senhor. Segundo, já falamos aqui, né? Só estamos somente resumindo para trazer uma ilustração de algo bem interessante. Quando as mãos
cansarem, estejamos prontos para ajudar ou sermos ajudados. Gálatas, aqui está. 6:2 diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Aqui está certo, aqui eu conferi. Gálatas 6:2: levai as cargas uns dos outros. Tem cargas, irmãos, que eu preciso que alguém me ajude. E lá na frente diz: pois cada um levará o seu próprio fardo, que já nós temos a nossa cruz. Tem coisas que somente eu e Deus, na minha individualidade, mas tem coisas que eu preciso chegar para o meu colega, para o meu amigo pastor, para os colegas pastores, para os meus irmãos, e dividir, e dizer: gente, me apoie e me ajude, e assim haverá uma reciprocidade, o corpo de Cristo vai prevalecer, a vitória será dada em nome do Senhor. Por que está escrito, irmãos? Alegrai-vos com os que se alegram. Porque quando alguém daqui tem uma vitória, é a vitória de todo o corpo de Cristo. Também quando alguém está triste, a tristeza tem que ser partilhada. Até para que não haja uma sobrecarga de tristeza, irmãos. Vejam só. Ontem me mandaram no Instagram uma coisa que eu nem pensava. Eu mandei até para alguns irmãos. Achei tão interessante. Irmãos, os animais têm muito a nos ensinar, por incrível que pareça. Aí alguém já falou para mim: pastor, por que você acha que Deus mandou fazer aquela arca e colocou tantos animais ali? Ontem eu vi e depois repassei para algumas pessoas no Instagram uma coisa. Uma família de lontras queriam subir um paredão. Aí a primeira subiu, a segunda, terceira, a quarta não conseguiu. A mais, eu creio que era a mais novinha, mais franzina, filhotinha, provavelmente. E o que é que acontece? As que tinham passado poderiam ter ido embora e deixado, né, para trás. E até o texto lá que colocaram falando sobre a lição de amor, e dizia o seguinte: nenhum ficou deixado para trás. Assim tem que ser a igreja de Cristo. Irmãos, eu achei a coisa mais linda do mundo. Não sei se foi a mãe, se foi o pai, não sei se foi o irmão ali. Eu sei que o mais forte foi, pegou de uma maneira que com certeza não machucou, mas ergueu, levantou, fez força até que a outra, a mais novinha, conseguisse estar ali do outro lado, e todos saíram correndo depois. Lição de solidariedade, de união. E não foi a primeira vez que eu vi os animais fazendo isso, meus queridos. Tem animais que, quando estão acuados, quando vão ser atacados, se juntam para se protegerem. Isso é uma lição de solidariedade. Há poder, irmãos, na solidariedade. E nesse momento, que com certeza não somente aqui, mas todos os pastores sinceros e as igrejas que servem a Cristo estão tão preocupadas com o dia de hoje e com o que haverá amanhã, eu quero lhes dizer: sejamos solidários. Permitamos, irmãos, que o Espírito de Deus nos utilize como instrumento para a sua honra e para a sua glória, porque se não mostrarmos solidariedade agora, como estes homens que eu os considero heróis da fé, quando será? E ninguém é tão fraco. Ninguém é tão assim, não digo inútil não, inútil, os filhos de Deus, não há ninguém que seja inútil. Mas ninguém é tão impotente, tão fraco, ou esteja tão fraco nesse momento, você que me escuta no aconchego do seu lar, que você não possa levantar a mão de alguém. Talvez seja ligar para alguém e dizer: olha, você perdeu a escola dominical, mas vai ter o culto à noite, vai ser a pregação, a bênção do Senhor. Isso é levantar as mãos. Ou uma ajuda material. Isso é solidariedade também, como a nossa igreja fez logo na primeira onda que teve, já estamos, não sei se é na segunda ou na terceira, mas pratique a solidariedade. Não é preciso estudar teologia, filosofia ou qualquer outra disciplina, mas é preciso ter Cristo para ter esse espírito de solidariedade. Eu confesso, quando eu vi aquelas lontras, eu digo: pronto, é a ilustração que eu vou usar. A pequenininha, a menorzinha ficou lá e seria abandonada e provavelmente seria pega por algum outro animal, mas veio uma, e eu trago essa lição para nós, que senão ninguém vai ficar para trás. E que ninguém, irmãos, na igreja de Cristo Jesus, na nossa igreja, esta igreja que serve ao Senhor, fique para trás. Que todos nós possamos
principalmente nesse momento, e que eu digo, tenho contatado pessoas com depressão, com ansiedade, com uma tristeza que realmente é de partir o coração. Mas não percamos jamais a esperança e leve a solidariedade. Sabe por quê? Sabe como funciona, irmãos? As coisas de Deus, a pedagogia de Deus. Hoje eu ajudo, amanhã serei ajudado. Hoje eu preciso, amanhã eu estarei doando. E é assim que a vida funciona, irmãos. A vida é assim. Tem seus ciclos de alto e baixo. Hoje o mundo está todo embaixo. Baixa autoestima, baixa de tudo, mas eu quero dizer, Deus não muda. O Deus de Moisés, que deu vitória, mas através da instrumentalidade humana, usando esses homens. Ele usou Josué na peleja, no campo de batalha, vai lhe usar. Mas usou 2 outros para sustentar as mãos do líder Moisés. Então tudo isso você pode juntar, humildade, perseverança, fé, mas principalmente o poder da solidariedade. Então, irmãos, que nós possamos ser uma igreja que serve ao Senhor, que ama o próximo e que possamos nesse momento. E mesmo depois que passar essa pandemia, não sabemos da história o que nos reserva, Deus sabe de tudo, mas que nós possamos dar continuidade a esse espírito de solidariedade, que seja despertado. E se você estava um pouco apagado, desperte nessa manhã, seja solidário, ligue para alguém, convide para, eu não vou dizer assistir, para participar do culto à noite. Não use de excusa, de desculpa. O tempo de ser solidário, meu querido, é hoje. Amanhã pode ser tarde demais. E eu espero que Deus tenha abençoado cada pessoa que está aí ouvindo, participando, acompanhando a leitura da palavra, que já foi consertada aqui, não é o capítulo 17 de Êxodo, e não o capítulo 16, como eu falhei aqui há alguns instantes, mas o que importa é que foi consertado, e o texto você pode até reler e alimentar-se mais e mais vezes da palavra do Senhor. Nunca diga que não pode fazer nada. Nunca negue. Eu aprendi isso para terminar e para concluir aqui, irmãos. No meu tempo de garoto, um pastor foi pregar na igreja lá, e ele disse uma coisa que aquilo me impactou. Ele disse, nunca se negue quando o seu pastor pedir algo a você. É claro, tem as exceções, se você está doente, se está atendendo alguém doente, alguma coisa, mas nunca se negue, irmãos, porque o corpo de Cristo somos nós. Não são os presbíteros isoladamente, não é o pastor isoladamente, não é 1 ou 2 ou 3 pastores, mas o corpo de Cristo somos nós. Cristo em vós, a esperança da glória. Então sejamos a cada dia mais e mais adeptos e praticantes da solidariedade cristã. E que para tanto o Senhor nos abençoe. Amém? Eu passo a palavra para o pastor Leonardo e agradeço a oportunidade.